Nós não esquecemos, não, nós não esquecemos. Quem sabe aqui quantas semanas nós estamos falando sobre família? Nessa série. Quantas? Quantas já foram? 4 semanas. 2 pregações, então já foram 8. Eu acho que foram mais, pastor. Bom, com essa semana serão mais 2, quantas semanas mais terão? Mais uma semana. Então vão totalizar quantas pregações sobre família? 12. 12 palavras sobre família. Eu acho que a palavra de Deus fala um pouquinho sobre família, não fala? Eu não me lembro de ter visto uma série tão longa, para falar a verdade. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Josué, porque tem trazido esse conceito e esse fundamento da nossa vida tão exaustivamente, passo a passo, tantos tópicos diferentes que a gente precisa estar se relembrando. A gente não pode se conformar de que a gente sabe aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente tem que estar sempre buscando mais, buscando mais, buscando mais. E quando a gente escuta uma palavra de Deus para a nossa vida, a pergunta que a gente tem que fazer é, ok, como que isso aqui vai mudar a minha vida? Como que eu vou precisar me transformar para que isso impacte a minha vida? Eu gosto muito daquela analogia bíblica que compara a palavra de Deus com o espelho, né? Hoje, por exemplo, eu fui sair de manhã de casa, olhei no espelho, estava barbudo. Eu tinha 2 opções, virar as costas e ir embora, ou, não, vou ter que fazer a barba, vou ter que dar um trato, né? O pastor me convidou para trazer a palavra, eu não vou poder ir barbudo, estava negligente ali, né? Então, a palavra de Deus compara o espelho, que é o lugar onde a gente olha, vê o que está errado em nós e fala, opa, isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui eu preciso transformar na minha vida. Então isso é a palavra de Deus. Não adianta nada a palavra de Deus, a gente olhar para a palavra de Deus, eu li a palavra, eu li a Bíblia inteira, eu vi que eu estava barbudo, virei as costas e deixei do jeito que estava. Isso aí não tem validade nenhuma. A Bíblia vai ser simplesmente um livro ali para você, com um monte de histórias. Agora, quando a gente lê a Bíblia, entendendo que é a palavra de Deus, então quando a gente escuta essas pregações, entendendo que são conceitos de Deus para a família, isso muda completamente. E aí a gente começa a entender, ok, o que eu preciso mudar na minha vida? Então, para mim, tem sido transformador, tem sido desafiador. Eu tenho feito uma série de pontos na minha vida e na minha casa que eu tenho entendido, valores que eu tinha deixado para trás, estudar a palavra com os meus filhos, dedicar um momento de oração em família, várias coisinhas assim que eu falei, opa, eu fazia isso há 5 anos atrás, por que eu não faço mais hoje? Então são coisas assim que a gente vem se relembrando, né? Vamos abrir a palavra em Tiago 4,17. Enquanto vocês abrem, eu vou orando, pedindo sabedoria para o Senhor. Deus, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, para conhecer um pouco mais da Tua palavra, Senhor, para conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas famílias, Pai. Então nós abrimos os nossos corações, Senhor, que nossos corações não sejam corações religiosos buscando regras, mas que sejam corações moldáveis aos mandamentos do Senhor, Pai. Que a gente seja verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade, que a gente seja realmente, que nós tenhamos nossas mentes transformadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, em nome de Jesus, abra os nossos corações, que essa palavra seja dê frutos nos nossos corações. Tiago 4,17 fala assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então o tema dessa palavra, irmãos, é negligência. Né? A gente acha que normalmente pecar é fazer alguma coisa errada. Mas essa palavra está falando que pecar também pode ser não fazer a coisa certa. Né? Saber que tem que fazer uma coisa certa e não fazer. Então, na semana passada, ou durante essa semana, tiveram várias pregações sobre como reconstruir a família, como consertar as coisas que estavam erradas. Hoje é sobre remediar. Não, como é que é acreditado em português? É melhor prevenir do que remediar. Então não é sobre remediar, é sobre prevenir. Né? É como agir antecipadamente, né, para que no futuro
a nossa família venha a ser de acordo com a família de Deus. Então, se você está escutando essa palavra pela primeira vez, essa série, e está falando, poxa, agora é tarde demais, assiste os vídeos das séries anteriores, porque nas séries anteriores foi sobre como reconstruir família, mostrando como Deus quer reconstruir família. E isso, gente, eu estou falando da teoria bíblica, e se vocês quiserem exemplo de prática, fala comigo, porque eu tenho uma série de exemplos de famílias que foram reconstruídas, famílias que você olhava assim e falava, cara, essa família não tem jeito. E Deus reconstruiu. E eu vou falar de uma família especial, que eu acompanhei muito de perto a transformação, que foi a minha família. Hoje vocês me veem aqui falando e pregando, cara, se vocês me conhecessem há 15 anos atrás e a minha família há 15 anos atrás, vocês não iam acreditar. E o caminho que a minha família estava tomando, se Deus não tivesse tido a misericórdia de entrar na minha família há 15 anos atrás e transformar, eu não sei onde a gente estaria. Então, a vontade de Deus é muito clara, muitas vezes. Então, nós sabemos que nós precisamos obedecer, nós precisamos perdoar, nós já falamos sobre isso, nós precisamos ajudar uns aos outros, nós precisamos servir, nós precisamos falar a verdade, nós precisamos agir com humildade, e mesmo assim, nós escolhemos muitas vezes não fazer isso. Muitas vezes nós não perdoamos, muitas vezes nós deixamos de repreender uma atitude errada dos nossos filhos. E eu vou listar aqui 3 áreas onde nós, muitas vezes, negligenciamos as nossas casas. Essa palavra não é especialmente para pais, não é especialmente para mães, não é especialmente para filhos. É para a família como um todo. Então, às vezes, alguém pode estar olhando e falar, eu sou filho. Pô, isso aí é responsabilidade do meu pai. Não, 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 não. É responsabilidade de cada um. Cada um da família tem o seu papel dentro dos planos de Deus. E aí eu vou começar com a primeira área, que seria uma negligência na área espiritual. A palavra de Deus nos ensina que a nossa batalha é contra quem? Principados e potestades. Não é sobre carne, não é sobre sangue, não é sobre pessoas. Muitas vezes a gente acha que a gente está batalhando contra um sistema da terra, sobre pessoas malvadas aqui na terra. E a gente esquece que, na verdade, a nossa briga, a nossa batalha é espiritual. E a gente começa a colocar esforço para tentar resolver problemas dentro da nossa casa, baseado o quê? Na força do meu braço, na inteligência do meu intelecto. Então, eu vou ter agora uma conversa com meu filho muito dedicada, muito importante, e eu vou lá porque eu vou ensinar para o meu filho o que é o certo. Só que a gente esquece que a gente não está falando de carne e de sangue, é espiritual. A gente esquece que primeiro a gente tem que pedir, Senhor, preciso da sua ajuda aqui nessa situação. Preciso do teu discernimento, preciso do teu Espírito Santo. Irmãos, experiência própria, isso muda completamente. Irmãos, é muito maluco como uma situação que você fala, aos olhos humanos, isso é impossível. Mas, de uma forma espiritual, a coisa faz assim, pluft. E a hora que você vê, se transformou e você fala, uau, isso aqui não fui eu. Eu não sou tão inteligente assim, eu não sou tão forte assim, isso aqui é alguma coisa que está além daquilo que eu vejo. Então, é muito importante a gente lembrar disso. E aí, eu vou começar trazendo aqui o primeiro conceito, que é muito perigoso na questão espiritual. É muito fácil nós terceirizarmos as responsabilidades espirituais da nossa casa. É muito fácil eu terceirizar a responsabilidade espiritual, por exemplo, de orar, para domingo, aqui na igreja. Ou terceirizar, ontem eu estava até falando com a Renata sobre isso, quando a gente vê, a gente já terceirizou a responsabilidade de orar. E aí a gente quer pedir oração, pastor, você ora por mim? O grupo de intercessão, por favor, eu estou com um problema muito grande, você ora, você ora. Lógico, eles estão todos disponíveis para orar. Mas a pergunta que eu faço é, você já orou antes? Você tem orado por isso?
Você acha que a oração do pastor, do grupo de intercessão, é mais forte do que a tua? Então, quando nós temos alguma situação muito grande, a gente tenta levar para o lado religioso da coisa. E Jesus veio trazer um acesso a Deus, né? Quando fala ali, né, o véu se rasgou. O que é aquele véu? O véu que separava a humanidade de Deus. Esse véu se rasgou. Não existe mais essa divisão. Nós temos acesso direto. O pastor tem uma função fundamental de nos guiar para esse caminho. Mas, a partir do momento que o pastor começa a assumir esse papel de intermediador, ele está querendo assumir o papel de Deus. Então, eu louvo a Deus, porque nós temos um pastor aqui que nos guia a caminharmos dentro do que Deus mandou, com independência, com a responsabilidade. Então, responsabilidade de orar. Responsabilidade de louvar. É muito fácil louvar aqui, né? O grupo de louvor maravilhoso que nós temos. Glória a Deus. Quando nós começamos a igreja, a gente achou que a gente não ia ter músico, de repente começou a aparecer músico atrás do outro. Então é gostoso louvar aqui, o som e tal. Mas vem cá, você consegue louvar o Senhor na tua casa? Você consegue louvar o Senhor com a tua família? Orar. Você consegue orar, né, com intenção? E aí eu vou trazer uma questão pessoal, gente. Eu não estava conseguindo orar intencionalmente. Eu estava até falando com a Renata da intercessão. Eu estava muito desorganizado nas minhas orações. As pessoas me pediam oração, e aí eu ia orar por umas coisas, daí eu falei, caramba, passou a semana inteira, eu esqueci de orar por aquela pessoa que pediu oração para mim. Como eu fui negligente. Eu não fiz uma oração por uma pessoa porque eu esqueci. Aí eu organizei um aplicativo para eu tentar gerenciar as minhas orações, porque isso é muito importante, gente. Isso não é brincadeira, não. Outra responsabilidade aqui que é muito comum ser terceirizada. O ensino das crianças. Quantas horas ou minutos por semana o teu filho escuta a palavra de Deus? E agora, quantas horas por semana, ou quantos minutos, o teu filho escuta as coisas erradas que são faladas na TV, no YouTube, na escola? Gente, essa coisa não pode ser desproporcional. Os nossos filhos, eles não podem se alimentar da palavra de Deus somente aqui nessa salinha. Aliás, tem uma moça ali na salinha que é uma gata. Para quem não sabe, gente, é minha esposa. Então, nossos filhos não podem se basear o conhecimento bíblico deles, o conhecimento de Deus, o relacionamento de Deus, com aquilo que está sendo ensinado ali, durante alguns minutos, durante a semana. Isso tem que ser uma coisa constante. Uma coisa que tocou meu coração foi quando a Fabiola, por exemplo, pediu um estudo bíblico, porque ele queria fazer um estudo da Bíblia inteira com o Ryan. Poxa, foi um negócio que me tocou muito, assim, me levou até a preparar um estudo mais elaborado, porque eu falei, cara, que coisa linda, uma mãe querendo discipular o próprio filho. Ela não está terceirizando. Né? E aí você pode levantar a mão e falar, Renato, meus filhos já estão grandes, é tarde demais. Assiste as pregações passadas, que a gente falou bastante sobre como reconstruir, como trazer os valores de volta. Hoje eu estou falando para aqueles que estão tendo a oportunidade de fazer na frente. Então, irmãos, vamos nos policiar. Eu vou dar outros 2 exemplos que eu fiquei bastante emocionado. Essa semana eu ganhei de presente de aniversário um livro da Rafa. E quem veio me dar foi o Charlie. E aí o Charlie me deu um livro, né? E eu perguntei, Charlie, o que é isso? Ele falou, Bíblia. Eu falei, que lindo, não era a Bíblia, mas era um livro sobre a Bíblia, né? E eu falei, essa mãe está fazendo um discipulado desse menino lá na casa deles, que ele já está entendendo o valor da Bíblia. Ele já está entendendo o valor do conhecimento de alguma forma, né? Outra coisa que a Rafa, que aconteceu foi quando a gente falou, quem quer orar? Como é que é o nome da menina da Rafa, gente? A Sophie. A Sophie, eu falei, gente, quem quer orar? A Sophie, eu! Eu falei, não, vai orar, vai orar. Então, assim, a gente tem que trabalhar os nossos filhos para que esse seja o normal na vida deles. Esse seja o dia a dia. Não isso que eles aprendem no mundo, não esses valores no mundo. Por quê, gente? Porque um dia eles vão voar. Um dia eles vão sair debaixo das nossas asas. E eu estou vivendo essa fase. Meus filhos estão saindo debaixo das minhas asas e eles estão
deixando de ter a minha fé, eu falo assim, a minha fé de eu vir na igreja comigo, ou frequentar a igreja da forma que eu frequento, para criar a deles. O meu filho está lá no Brasil, casou com a esposa dele. Agora ele tem a fé dele, ele está construindo o processo de relacionamento da família dele com Deus. E aí eu fico, obviamente, aqui em oração, porque eu sei que é desafiador, um monte de coisa na cabeça dele. Por outro lado, eu falo, Senhor, lembra daquilo que eu ensinei eles. Lembra, talvez ele nem tenha lembrado, na hora ele não tenha entendido nada do que eu falei, mas lembra ele, lembra ele. E eu vou trazer mais alguns versículos bíblicos aqui que falam sobre esse cuidado que a gente tem que ter com as nossas famílias. 1 Timóteo 3, de 4 a 5, fala assim, aqui está falando sobre uma qualificação daqueles que servem ao Senhor. Lembra que eu falei para não terceirizar? Tem muita gente que lê esses versículos aqui sobre qualificação sobre os servos do Senhor, que pode ser o presbítero ou quem for, e terceiriza. Não. Essa qualificação aqui é para o pastor. Essa qualificação não é para mim. Gente, essa classificação, essa categorização aqui é do Senhor. É o Senhor que está falando, ó, esse é o meu modelo. É isso que eu quero que vocês sigam. O pastor tem que seguir isso. Mas, obviamente, eu tenho que falar, Senhor, esse aqui é o teu padrão? Vou aplicar para mim. 1 Timóteo 3,5 fala, ele deve governar bem a própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, cuidado, tendo os filhos sujeitos a ele, e aí vem a segunda parte, com toda a dignidade. Então, aqui não é quartel-general. Meus filhos são sujeitos a mim. Aqui quem casa, quem manda sou eu. Não. É dignidade. É a forma de trabalhar as nossas famílias que tem que ser de acordo com o processo de ensinamento de Deus. Pois, aí vem o porquê, né? Pois, se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E aí, gente, cuidado com a igreja de Deus. Às vezes a gente acha que a igreja de Deus é isso aqui. Né? Esse nosso encontro, esse prédio, eu vou na igreja. Eu sempre falo, irmãos, a gente não vai à igreja. A gente é a igreja. A gente é o corpo de Cristo. Cristo não falou, e aí que eu falo de novo, não vamos negligenciar isso, gente. Não vamos terceirizar esse papel de eu vou à igreja e lá eu... Aqui é gostoso cultuar o Senhor. Aqui é gostoso falar de Deus. Está todo mundo concordando com a gente. Às vezes não, mas a maioria das vezes as pessoas concordam. Mas lá fora, a gente vê pessoas sofrendo e a gente vai falar de Deus. E às vezes a pessoa se ofende e é difícil. Eu sei, porque eu estava daquele lado. Eu odiava quando alguém vinha falar de Deus para mim. Mas um dia, graças a Deus, o Espírito Santo me tocou e falou, minha vida deu umas 20 cambalhotas, capotou, eu fui destruído e reconstruído, e graças a Deus eu tive o entendimento que falei, ou eu entrego minha vida para Deus, ou eu não sei onde eu vou parar. Tito 1,6 fala assim, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Então vamos pensar, irmãos, vamos começar a entender e perguntar para Deus quais são as nossas responsabilidades espirituais. Educar filhos e tudo mais, eu vou dar uma acelerada aqui, senão... a palavra de Deus fala apenas sobre filhos, sobre pais ensinando os filhos? Não. Fala sobre os cônjuges ensinando uns aos outros. Então, olha só essa palavra, 1 Coríntios 14, 35 fala assim, está falando para as mulheres específicos, se quiserem aprender alguma coisa, eu não sei qual que era o cenário aqui, tá, gente? Eu já escutei vários pregações sobre, explicações diferentes sobre esse versículo, eu não quero entrar nesse detalhe agora, mas eu acredito que devia estar uma bagunça, todo mundo perguntando e todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, e aí o apóstolo Paulo tem que falar, opa, calma, vamos organizar a casa aqui, que isso aqui está uma bagunça. Calma aí, se você quer aprender alguma coisa, pergunte aos seus maridos em casa. Então, a gente tem a tendência de ler esse versículo e falar assim, tá vendo? É para a mulher não ficar falando, é para a mulher... Não. Para mim, quando eu leio esse versículo, eu falo assim, opa, calma aí.
é responsabilidade de quem ensinar a esposa? É minha. Quando eu leio esse versículo, eu faço aquela pergunta que eu falei para vocês. Deus, e aí? Como é que isso aqui vai transformar minha vida? Como que isso aqui vai ser um espelho? Para mim, pega a parte de, ok, então a mulher tem que ir lá perguntar para o marido em casa. Então, irmãos, a gente tem que começar a estudar a palavra, a entender. Então, quando minha mulher me faz uma pergunta, e às vezes ela faz umas perguntas bem difíceis, eu jamais respondo, pergunta para o pastor. E, de novo, essa é uma tendência nossa a terceirizar. Óbvio que tem muitas situações que a gente tem que perguntar para o pastor, tem que perguntar para uma pessoa mais experiente. É óbvio, mas isso não pode ser o comum. Nós temos que saber manusear a palavra. Nós temos que saber entender o que ela quer dizer e não aquilo que a gente quer que ela diga. Faz sentido, irmãos? Faz sentido ou não? Eu vou dar duas situações aqui. Nossa, pastor, acho que eu vou ficar no primeiro item só. Eu vou dar duas situações aqui que foram muito claros biblicamente a negligência. Primeiro caso, Eli. Eli, um grande profeta de Deus, usado por Deus de uma forma incrível. Em 1 Samuel 3:13, fala o seguinte: pois eu lhe disse que julgaria sua família, falando aqui no caso da família de Eli, eu julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e aqui vem o problema. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Então, qual que foi o grande problema aqui de Eli? Meus filhos fizeram um monte de coisa errada. Não foi esse o problema que a gente está lendo aqui. O problema é que Eli não fez nada. O problema é que Eli foi negligente. E quando eu li isso, gente, eu comecei a ver quantas vezes eu fui negligente. E Deus começou a me trazer, o Espírito Santo começou a me trazer 1, 2, 3, 4 situações onde eu tinha sido negligente. Quantas vezes eu fui como Eli? E aí, quando eu estava lendo e preparando essa palavra, o Espírito Santo começou a falar, então, começa a orar, porque não existe nada que eu não possa consertar. Não existe nada que eu não possa reverter. E aí eu comecei a entrar em oração e falar, Senhor, me traga a mente para que eu saiba e pedir perdão e tudo mais. Então, não vamos fazer isso que Eli fez. A hora que a gente entender em amor, e a nossa obrigação é convencer nossos filhos, só trazendo um parênteses. Aí vem uma outra coisa que é importante. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que convencer nossos filhos. Quem convence? É o Espírito Santo. A nossa obrigação é, eu levo a palavra, e oro, e intercedo. E aí eu deixo o Espírito Santo trabalhar. E, irmãos, quando o Espírito Santo começa a trabalhar, você começa a falar, uau, como? O que aconteceu? E, de repente, você vê a pessoa, de um dia para o outro, se transformando numa outra pessoa. Você vê aquela... Eu gosto muito, né? Não tenho opção de gostar ou não, mas né, nessa parte é linda. Da analogia bíblica entre você tem que morrer e nascer de novo. E você vê as pessoas morrendo para elas mesmas e nascendo de novo para Cristo, e você fala, uau, que pessoa é essa, gente? Quem já viu isso? Não é? E aí vem a pessoa do mundo e fala, foi lavagem cerebral que fizeram na vida dele. O cara parou de beber, parou de usar droga, fizeram lavagem cerebral na vida dele. Meu irmão! Né? O cara foi curado de uma depressão profunda, começou a buscar a igreja. E quantas vezes eu já vi isso? Pessoas que a medicina falava que a droga que ele utilizava não tinha mais cura, que o estado que o cérebro dele estava não tinha mais cura. E do dia para a noite aquela pessoa morreu e nasceu de novo. E eu olhava e falava, uau! Então o Espírito Santo, irmãos, não negligencie o poder do Espírito Santo, mas vamos lembrar que é ele que transforma e que faz lembrar. Tem um caso aqui, quem é o homem segundo o coração de Deus? Davizão. Mas Davizão, então, foi perfeito.
Quanta pisada na bola aqui, Davi. Cara, um cara que é chamado pelo um homem, segundo o coração de Deus, pisou na bola pra caramba. Isso me deixa um pouco mais tranquilo, gente. Não sei quanto a você, mas eu fico bem mais tranquilo. Eu falo, pô, se Davi, um homem segundo o coração de Deus. E aqui eu vou trazer uma situação que mostra uma negligência de Davi. 1 Reis 1:6, só o começo ali, Davi, essa história aqui é sobre Davi e seu filho Adonias. Quem lembra da história? Eu vou resumir, gente, depois então vocês leem. Basicamente, Davi já estava velhinho e os seus filhos começaram a trabalhar para ver quem que ia assumir o lugar de rei. Só que eles começaram a fazer isso de uma forma completamente deixando Deus de lado, né? Então, e isso não foi a primeira vez, né? Nós vemos esse tipo de comportamento na casa de Davi se repetindo, porque começou lá com Absalão. Depois vocês leem essa história, gente, é muito interessante essa história. Começou com Absalão, tentou dar um golpe de estado no pai, e depois veio Adonias. Então você viu que tinha um comportamento na casa dele, uma tradição, não tradição, não estou achando a palavra, mas tinha esse comportamento implementado na casa dele. Por que isso acontecia? 1 Reis 1:6 fala: seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? Davi nunca questionou os filhos deles. Os filhos dele, e é difícil, eu sei, gente, quando a gente vê nosso filho fazendo coisa errada, a gente quer ser o amigão, a gente quer ser o brother do nosso filho, é ou não é? Só que nosso papel não é esse. O nosso papel é educar, é muitas vezes contrariar, é muitas vezes falar não. Não. A minha mãe me ensinou uma coisa quando eu era pequeno. A minha mãe falava não, eu falava, mãe, por quê? Ela respondia, porque eu sou tua mãe. Ponto, entendeu? E às vezes eu começava a questionar, ela falava, a resposta é, sim, senhora mamãe. Aí foi muito engraçado que ela começou a fazer isso com meus filhos. Ela falava uma coisa para meus filhos, mas vó, não sei o que, ela, sim, senhora vovó. E às vezes, irmãos, a gente tem que ser duro. Às vezes a gente tem que ser claro. Sim, sim, não, não. Não tem mais ou menos. Josué, estou com problemas. We have a problem. Negligência emocional, gente. Eu vou passar aqui bem rápido, depois talvez seja tema do grupo de homens e de mulheres. 1 Coríntios 7, 3-5 diz, o marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma que a mulher com o seu marido. Irmãos, negligência emocional é marido e mulher não estarem cuidando um do outro. Aqui fala na questão física, de relacionamento, de carinho, depois vocês leem esse versículo, porque vocês vão entender bem o que eu estou falando aqui. Entendeu? Então, é cuidado, é um pertencendo ao outro. A gente não tem essa opção de negligenciar esse mandamento de Deus. Jefté, 1 Juízes. Quem lembra que Jefté, eu também vou resumir agora bem rápido, agora eu vou começar a ser igual jogador de futebol, vou dar problema ali. Jefté, basicamente, ele era um guerreiro, foi para a guerra, estava super focado no trabalho. Minha vida é meu trabalho, é meu sucesso. E aí ele foi para a batalha e vencia a batalha atrás de batalha. E aí ele vencia a batalha, foco, foco, foco. Abandonou Deus? Não, ele não abandonou Deus, porque ele fala, Deus, se eu ganhar essa batalha, a primeira pessoa que sair da minha casa eu vou dedicar ao Senhor, eu vou entregar ao Senhor. Então, ele estava 100% focado na batalha, no sucesso financeiro, no sucesso profissional, e não estava nem aí para a casa dele. Ele abandonou Deus? Não abandonou, porque ele estava ali, tendo um relacionamento com Deus. E aí a casa caiu, foi quando ele chegou. Queria ver como traduziu, a casa caiu. E aí,
ele teve um grande problema, porque quando ele chegou em casa, quem foi a primeira pessoa que saiu da casa dele? A filha. E aí ele entrou num dilema. E aí vocês leem a história que vocês vão saber o final. Último tipo de negligência, irmãos. Quanto tempo eu tenho? Eu estou perdido no tempo. Negligência material. E aí, gente, entra a questão de prover. Entra a questão de seu sustento. Entra a questão que eu acho que hoje o mundo tem se perdido de uma forma muito incrível, porque quanto mais, principalmente no nosso país, quantas pessoas hoje não querem trabalhar e querem depender do governo? Nós vemos esse ciclo aumentando e sendo retroalimentados, e famílias inteiras falando, não, eu não posso conseguir um emprego, eu não posso trabalhar, porque se eu trabalhar eu perco o benefício que eu tenho. Então, está sendo terceirizado a responsabilidade de provedor para o governo. E olha o perigo disso, gente. E é cada vez mais, e mais, e mais pessoas. E a próxima geração aprendeu. Eu cresci vendo meu pai, não eu, tá? Tudo no exemplo. Eu cresci vendo meu pai vivendo às custas do governo, em casa sem trabalhar. Qual vai ser meu comportamento? Me assustou muito quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi que isso estava começando a acontecer aqui também. Pessoas e mais pessoas pedindo suporte do governo, terceirizando a responsabilidade de prover. É ou não é? A palavra de Deus dá essa opção para quem não quiser trabalhar. Vocês sabiam disso? Porém, não coma. Você não quer trabalhar, beleza, mas também não come. Se alguém conseguir, entra, faz jejum. 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da própria família. Opa. Existe uma diferença entre parentes e família? Vocês já repararam isso? Quem nunca reparou isso? A primeira vez que eu percebi isso, minha cabeça explodiu. Quando eu me converti, minha cabeça explodiu várias vezes. E quando eu tive esse entendimento da diferença entre parente e família, minha cabeça explodiu, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Aqui está falando sobre o cuidado. Então, quem não cuida dos seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé. E é pior do que um descrente. Então, meus irmãos, não adianta você ir na igreja. Eu sou um servo do Senhor e não sei o quê. E eu negligencio a minha família. E eu não cuido daqueles que são da minha casa. Gente, isso é uma religião vazia. Quem foi que Jesus mais criticou na caminhada dele aqui pela terra? Os religiosos. Aqueles que batiam no peito, eu sou de Deus, eu pago dízimo, eu vou na igreja, tal. Mas você ia ver a vida deles, não demonstrava nada disso. 1 Timóteo 5,4 diz, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e seus avós. Gente, cuidar da família é pôr a religião em prática. Irmãos, essas palavras aqui são meio... 1 Timóteo 5,16 fala, se uma mulher crente tem viúvas na sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Aqui tem duas coisas. Primeiro, se a viúva tem quem ajude, essa pessoa deve ajudar. Se não tiver, é responsabilidade da igreja. Igreja aqui, gente, não é New Generation, somos nós, tá? Porque aí, de novo, não vamos terceirizar essa responsabilidade. Quem tem que cuidar dos pobres? A igreja New Generation, eu pago o meu dízimo, eu dou dinheiro lá para eles, eles que cuidam dos pobres. Meu irmão, aqui quando está falando de igreja, somos nós. Nós temos que estar com nossos ouvidos atentos. E isso, irmãos, eu tive um processo bem complicado no meu momento de transformação da minha vida, porque entregar minha vida para Jesus foi muito fácil. O difícil foi entregar meu bolso e minha carteira, e minha conta bancária. Esse processo foi muito difícil. E eu achava que isso que ia faltar. Eu não confiava na provisão de Deus. E com isso, eu retinha aquilo que eu ganhava para o meu uso, para o meu sustento e para a minha emergência. E aí um momento, é uma longa história, eu não vou entrar em detalhe hoje, irmão.
Quem quiser, depois eu conto. Deus usou uma situação de desemprego, onde eu fiquei desempregado por 11 meses, para consertar esse meu comportamento. E a partir daí eu entendi que o meu sustento não vinha de mim. A minha carteira, a minha conta bancária não pertencia a mim mais. E eu tive que passar por um processo onde eu entreguei tudo para o Senhor. E a partir daí, eu comecei a falar, Senhor, ok, minha conta bancária é tua, então começa a me dar as instruções. Como que eu aplico? Se eu preciso ajudar alguém. Irmãos, eu fui testado várias vezes. Várias vezes sobrou aquele dinheirinho na conta, onde eu queria fazer uma coisa para mim, trocar a suspensão do meu carro. Estou louco para fazer um upgrade no meu carro. Várias vezes sobrou aquele recurso para eu fazer isso. Naquele mesmo momento, apareceu uma pessoa que precisava. Assim, gente, não foi uma, não foi duas, não foi três. E aí, glória a Deus, entendi. Vou te dizer, irmãos, não é fácil. Muitas vezes eu tenho que lutar aqui contra esse coração. Mas eu não podia ser negligente. Eu não podia deixar isso de lado. Isso era a minha responsabilidade. E eu sabia que não precisava do meu dinheiro, porque se eu não ajudasse, Deus iria levantar outra pessoa. Mas eu falei, não, Deus, eu não quero ser negligente. Isso é minha responsabilidade. Irmãos, a fé verdadeira começa dentro de casa. A fé verdadeira começa cuidando da família. Cuidar da família não é um peso secundário, né? Nessa série de pregações, o pastor trouxe a sequência de prioridades. Eu não vou trazer aqui de novo. Quem não lembra da sequência de prioridades da sua casa, assiste lá os vídeos anteriores. Mas nós devemos nos preocupar com a nossa família e com aquilo que é nossa obrigação. Aquilo que Deus tem para nós. Ah, Renato, eu não sei, é muito vago o que é a Bíblia. O Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo direciona a gente de um jeito que às vezes é doloroso. Eu não vou mentir para vocês. Às vezes, irmãos, não é fácil. O Espírito Santo... Por outro lado, quando o Espírito Santo vem, como que eu sei que a voz do Espírito Santo? Para mim é muito fácil. Tem uma situação onde é muito fácil saber que é a voz do Espírito Santo falando comigo. Quando é para fazer aquilo que eu não quero fazer. Eu falo, opa, isso aí não vem de mim. Isso aí é uma coisa que com certeza vem do Espírito Santo. Quando é uma coisa que a gente quer, é fácil, né? Então, irmãos, joelho no chão, oração, cuidado, relacionamento com o Espírito Santo, pedindo sempre o auxílio e a capacitação do Espírito Santo. Eu não quero que ninguém aqui se sinta culpado por não ter cumprido isso, porque eu também não cumpri. E o Espírito Santo falou para mim, calma, fica tranquilo, eu conserto. Mas, daqui para frente, né, as coisas velhas, o que a palavra de Deus fala? As coisas velhas se passaram. Na nova tradução do Renato de hoje, diz, dirige olhando para frente, não para o espelho retrovisor. Entendeu? As coisas que passaram, irmãos, passou. Não adianta ficar remoendo o passado. Ai, porque eu devia ter feito. Ai, porque eu errei. Ai, porque... E a gente, muitas vezes, entra nesse ciclo e existe uma personalidade chamada acusador na Bíblia. Quem que é o acusador? O diabo. E o diabo fica trazendo isso na nossa mente o tempo inteiro. Você lembra que você fez? Você lembra que você não fez? Então é culpa tua. E chega uma hora que você fala, basta. Eu errei. Pedi perdão. Senhor, perdoa. Eu falhei, eu fui negligente. Agora eu preciso, primeiro, que o Senhor conserte as bobagens que eu fiz lá atrás, reconstrua como já foi falado nessa sequência de pregações e me instrua daqui para frente. Como eu vou caminhar com o Senhor? Vamos orar nessa direção, irmãos? Gente, eu estou completamente perdido do horário. Mas vamos orar. Hã? Vamos ficar de pé para orar? Banda? Translation, who will be translating? Não sei porque eu estou falando inglês com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente nós queremos agradecer, Pai, pela Tua palavra. Nós queremos agradecer, Senhor, porque ela transforma o nosso interior.
We want to thank you because it transforms us from the inside out. Muitas vezes ela atua como uma faca afiada, uma espada afiada de dois gumes. Sometimes it acts like a sword that goes both ways. E nós sentimos por dentro de nós tudo sendo quebrado, tudo sendo transformado e uma grande revolução dentro de nós. And we feel like we've been transformed, like a revolution is stirring up inside us. Muitas vezes, Pai, esse processo é doloroso, esse processo é difícil. And many times this process, it's painful and it's difficult. Mas nós sabemos, Pai, que não é possível fazer uma reforma sem antes quebrar aquilo que está estragado. But we know that it's hard to remodel something that is broken. E aqui nessa manhã, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. And this morning, Father, we want to place our lives in your hands. Aceitando essa transformação e essa reforma que precisa ser feita nas nossas vidas. Accepting the transformation that needs to happen in our lives. Que nós não sejamos, Pai, somente religiosos, That we may not be just religious, que externamente parecem pessoas muito boas e seguidoras de Deus, that externally seems like we are following your commands, mas que, tanto internamente quanto dentro das nossas casas, somos negligentes. and then sometimes we are neglecting everything internally and inside our homes. Nós damos total autoridade para que o Espírito Santo entre dentro do nosso coração, trabalhando o nosso espírito. And we now give completely authority for the Holy Spirit to come inside our hearts and change, Trazendo à memória tudo aquilo que nós precisamos nos lembrar do que estudamos na palavra. and bring to our memories everything that we have studied in your word. Trazendo à memória, Senhor, aquelas situações que muitas vezes nós não nos lembramos mais. And bringing to our memory the situations that perhaps we have forgotten. E que nós sejamos, Pai, humildes de coração e saibamos buscar o Senhor em pedindo perdão. And that we may humble ourselves and come before you asking for forgiveness. Não nos deixe, Pai, sermos como aqueles religiosos, Pai. Don't let us be like the religious people, Nós queremos, Senhor, ser verdadeiros adoradores, Pai. because we want to be true worshipers. Nós queremos ser chamados, Pai, de servos bom e fiel. We want to be called a faithful servant. Nós queremos ser chamados, Pai, somos muito orgulhosos de sermos chamados de filhos adotados de Deus. And we want to be called your adopted children. Nós queremos ser chamados de povo de Deus. We want to be called your people. Nós queremos ser chamados de igreja de Deus. We want to be called your church. Nós queremos, Pai, ser chamados, Pai, de discípulos de Deus, Pai. We want to be called your disciples. E que isso seja refletido dentro das nossas próprias casas e nossas famílias, Pai. And we may see the reflection of that in our homes and our families. Transforma os nossos corações, Senhor. Transform our hearts. Fala, Pai, conosco, Pai. Speak to us, Father. Nós entregamos aqui, Senhor, humildemente nossos corações nas Tuas mãos, We Pai. humbly give our hearts in your hands. Nós entregamos, Senhor, nosso entendimento nas Tuas mãos, Pai. We put our understanding in your hands as well, Father. Nós entregamos, Senhor, as nossas famílias nas Tuas mãos, We Senhor. place our families in your hands. Nós entregamos, Senhor, tudo aquilo que está oculto e que nós estamos escondendo, aquele que nós estamos muitas vezes colocando, guardando debaixo do tapete e deixando para depois, We also place everything that we have been hiding from you, Father. para que nós sejamos, Pai, capazes de tirar debaixo do tapete e limpar a casa. So in that way, we can expose everything and clean everything that needs to be clean. Nós clamamos, Senhor, na autoridade do nosso Senhor Jesus, que as nossas famílias pertencem ao Senhor. We cry out in the authority of the Holy Spirit, saying that our families belong to you. E nós declaramos, assim como foi declarado que eu e minha casa serviremos ao Senhor. And we declare that, like your word says, me and my